Olá pessoal, mais uma segunda-feira aqui o Ação em Reação, dia 4 de novembro de 2019, hoje com o professor Cassione, advogado criminalista, professor, e também José Carlos Clemente, médico, diretor clínico da Multimagem. Hoje é o dia, tá falando que é o dia da favela, né? Hoje não pode mais falar favela, né? Mas então é o dia da... Sim. Pode falar, Cassione? Então hoje é o dia da favela. Dia também de São Carlos e São Sebastião da Grama, do Grama, no estado de São Paulo. E também dia do inventor, né? Então acho que é dia de todo brasileiro, né? Que todo brasileiro é um pouco inventor, né? O Maduro comparece de surpresa, Clemente, no Fórum Anti-Imperialista em Havana. Meu Deus do céu, a esquerda está se reunindo lá em Cuba, hein? O Bolsonaro fala que com 80% de chance de deixar o PSL e formar um partido novo. Não é um novo partido, o partido novo, é um outro partido, né? Fala do Enem de 2019, vazamento de um aplicador de prova vazou questões do Enem, né? E democracia no Brasil não está em risco, segundo o ministro do Supremo, né? Essas e outras questões podem ser abordadas hoje. O Clemente também vai falar do Novembro Azul aqui, dos problemas da próstata, da vesícula urinária, cálculos, tumores de bexiga, enfim, de tão comuns, né, no homem, ou comuns no homem depois de uma certa idade, não é isso, Clemente? Na realidade, todo homem, né, a partir dos 40 anos de idade, deveria fazer um exame no urologista. Que a gente fala erroneamente, eu estava até lendo aqui do lado, a prevenção contra o câncer. Não, você não faz a prevenção, você faz o diagnóstico precoce. Você não consegue tomar uma pílula ou comer algum tipo de alimento que te impede, ou evitar uma poluição, por exemplo, que te impede de que o tumor apareça. Isso seria prevenção, né? Na verdade, você não vai conseguir isso. O que você vai fazer é um diagnóstico precoce. Por quê? Diagnóstico precoce hoje, com a tecnologia atual, com a medicação que você tem disponível hoje e com os meios diagnósticos, você consegue fazer tudo precocemente. Nós falamos da mama, agora da próstata, mas você consegue fazer um diagnóstico precoce e, consequentemente, você ter cura. Né? E aí que está eu acho, o grande mérito dos países desenvolvidos. Enquanto no Brasil você faz aproximadamente 30% de diagnóstico precoce, isso comparando média Brasil. Região sudeste é maior, mas a região norte e nordeste é menor. Então você tem uma média aí de 30%, conta 90% ou mais dos países desenvolvidos. Então a gente está muito longe de se fazer diagnóstico precoce. Quando a gente fala de mama, isso é mais complicado ainda, porque se nós compararmos um câncer de mama com câncer de próstata, o câncer de próstata é menos agressivo, na média, ele é menos agressivo que o câncer de mama, né? E isso, de certa forma, dá um certo tempo para o homem, ainda que na sua displicência, de fazer um diagnóstico um pouco mais tardio e ainda ter chance de cura. Da mulher, não. Então, enquanto um tumor feminino de mama, se você pegar uma área do tumor, para ela dobrar, demora 6 meses em média. Na mulher, na mama. No homem, para dobrar essa mesma área na próstata, demora 3 anos. O que significa que o homem, mesmo ele dando uma pisadinha no tomate, como a gente diz, ele ainda tem chance de cura, apesar do correto seria fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Mas a vantagem que a mulher tem é que ela palpa, né? Ela pode perceber, o homem não, né? Sim, mas por isso mesmo que você tem que ter... Sim, eu tô assim, a mulher ela tem a chance de ela perceber e procurar. Sim. A próstata, o cara tá lá e acha que não vai acontecer com ele e tal, né? Não é isso? Mas o correto seria, a partir de 40 anos, você fazer essa rotina. E ontem o professor Cassione ficou bravo, né? Porque o nosso amigo Luciano Batista começou a brincar com isso, em vez de falar uma coisa séria, PSA, faz um ultrassom, faz
um toque, Luciana começou a brincar, brincadeira, né? Mas às vezes, vai lá, toma uma dedada, leva um presente pro médico, não é isso, Cassione? O Cassione falou, vocês estão brincando coisa séria. Pois ordem, que começou a ficar muita brincadeira, o Cassione, lá no Esporte por Esporte, pô, vocês estão brincando coisa séria, não pode falar desse jeito que aí os caras não vão no médico, né? Eu queria saudar os telespectadores, mas pedir ao Clemente que continuasse, porque essas informações que ele está dando são muito importantes. Por exemplo, quais são os exames, porque isso é importante como informação. Quais são os exames que podem ser feitos para o descobrimento de um tumor de próstata? Quais são os exames normalmente que as pessoas podem fazer? É uma pergunta extremamente interessante, porque na verdade todo mundo quando pensa próstata, ele já pensa só no toque retal, né? E isso acaba atrapalhando muito, porque tem pessoas que por preconceito, né? E eu não diria que é só a pessoa mais idosa, não. Talvez em números sim, mas tem pessoas jovens que também não vou fazer isso não, vou lá fazer toque retal, não quero fazer toque retal. E isso é um complicador, porque o toque retal é apenas um dos exames que você pode utilizar na sua rotina diagnóstica. Então é uma ferramenta que você tem, que é o toque retal, que é a mais antiga de todas, já que antes você não tinha nenhum exame onde você pudesse olhar no interior e ver a próstata como na verdade ela é anatomicamente. Então nós não tínhamos isso. Então, tudo girava em torno da percepção, né? O médico colocava o dedo no reto e pegava a parte posterior da próstata. Ela é elástica, então ele tocando ali, se ela mudou a elasticidade, ele falava, pô, essa próstata está dura. Então eu tenho basicamente dois diagnósticos. Ou ele tem uma prostatite crônica, ou esse cara tem um câncer. Mas o que a gente tem que imaginar é que a próstata é uma bola. Quando você faz isso no reto, você está pegando apenas a face de trás da próstata. E o restante da próstata, o que está na frente, o que está em cima, o que está embaixo, o que está do lado de lá, o que está do lado de cá, você não pega. Então, o toque retal é apenas mais um item que você deve utilizar no seu arsenal de possibilidades diagnósticas. Seria o toque, o PSA, ultrassom, o que mais? Depois o PSA, que é muito importante, é um exame de sangue, que você mede, a gente chama de antígeno prostático específico. Hoje eles sabem que na verdade ele não é específico, porque outras doenças podem alterar o PSA. Podem aumentar o PSA. Pode aumentar o PSA. Tanto é que uma infecção mesmo, urinária, pode aumentar o PSA. O exercício físico, que ninguém fala, ele aumenta o PSA. Se você andar de bicicleta, por exemplo. Andar de bicicleta, andar a cavalo, tudo isso aumenta o PSA. Né? Por isso que pede 2 dias sem fazer esforço, não é isso? E tem alguma... Recomenda-se, né? Que a pessoa não faça muito esforço, porque a pessoa que já tem alteração, para não dar essa alteração, né? E o próprio sexo. Se você fez sexo na véspera, você vai ter um PSA aumentado. Então falar, não, eu fui lá e aumentei. Não, pera lá. Então, o correto, eu ainda vou falar do PSA. O correto para fazer o PSA, ao invés de 1 dia sem fazer sexo, pelo menos 2. Né? Pelo menos 2 dias sem fazer sexo. Isso é uma coisa que não está em livro, mas é uma coisa que já está comprovada. 3 dias sem exercício físico pesado. Não é exercício leve. Exercício pesado. Quem faz aquela atividade pesada, 3 dias sem fazer. Se estiver andando a cavalo, a bicicleta, o ideal é 1 semana. Se fez o toque retal, também esperar 1 semana. Se ele fez uma biópsia de próstata, o ideal é pelo menos 1 mês para fazer um novo exame de PSA e valorizá-lo
no número que der. Não adianta ser antes. Por quê? Porque ele furou toda a próstata lá. Então, todos esses itens são muito importantes para calcular o PSA. E a coisa é tão gozada que também isso normalmente você não vê escrito, mas também existe comprovação, e eu próprio já comprovei em mim mesmo, né? Que é o seguinte: você está com PSA, vamos dizer, Cassiane, você está com PSA de 3,5. Se você tomar um antibiótico, ele vem para 3, 2,8, 2,9. Né? Ele abaixa. Ou seja, o próprio antibiótico, o próprio anti-inflamatório... Explica o que é o PSA. Porque todo mundo fala PSA. O que é o PSA? Na verdade, ele está invertido, porque no inglês as palavras são invertidas. Seria prostático específico antígeno. Antígeno prostático específico. Então, quando descobriram esse antígeno prostático, acharam que ele era específico mesmo da próstata. Quer dizer, só tumor de próstata vai alterá-lo. E depois descobriram que não. A infecção, como você falou, altera, né? Uma prostatite altera. Se for aguda, altera muito. Você tem um PSA hoje de 1, por exemplo. Se você tiver uma prostatite aguda, pode ser que ele vá para 30, 50. Aguda. Ou se você sentar num cilindro de bicicleta e pedalar durante 1 hora, o PSA já foi. Já vai subir. Para quem é predisposto, né, Cassiano? Porque eu já fiz isso aí de 2 horas pedalada, fui lá e deu 0,5. Depende, para quem já é predisposto. Não, deu 0,5, mas talvez, se você não tivesse pedalado, tivesse dado 0,1. Com certeza, mas eu já fiquei contente com 0,5, né? Ou seja, ele ainda estava normal, sim, mas não quer dizer que não aumentou. Não, sim, mas vai chegar uma idade lá, que, vamos supor, chegar daqui a pouco, fica no limite, aí você tem que falar, eu vou ter que fazer, o ideal é fazer todos esses cuidados, não fazer exercício físico, relação sexual, se tiver feito biópsia, esperar 1 mês, porque senão fica falso positivo, né? E mais um exame, seria a ultrassonografia? Aí tem a ultrassonografia, vamos dizer. A ultrassonografia que a gente faz por cima, a gente chama de suprapúbica, porque está acima do pubis. Então, suprapúbica, essa ultrassonografia ela é importante para você medir o tamanho e calcular o volume da próstata. Mas ela não é boa para fazer diagnóstico precoce. Se você tiver uma lesão grande, evidentemente que ela vai aparecer. Se você tiver uma lesão de tamanho médio para baixo, ela não vai aparecer. Ou seja, e não é que o exame foi feito errado, ou que o operador da máquina é ruim, ou que a máquina seja ruim. É uma limitação do método. Então, por exemplo, se o cara pedir uma ultrassom abdominal, não vê isso. Ele tem que pedir a ultrassom transretal. Mas... Transretal. A mulher não faz o transvaginal? Sim. A mulher faz o transvaginal. Hoje, nenhuma mulher, até há 20 anos atrás, toda mulher fazia exame por cima. Sim. Que também é chamado suprapúbico. Ela fazia por cima, e aí você mandava ela encher a bexiga, e você olhava o útero, os ovários, né? Ou, se fosse em cima, olhava as mamas e tal. Mas você fazia tudo por cima. Quando descobriram o ultrassom, a gente fala transvaginal. Na verdade, o nome correto é intracavitário. Porque o trans é uma coisa intra e outra. É intracavitário. Ou seja, qualquer cavidade, que pode ser anal ou que pode ser vaginal. Então esse que você faz, por exemplo, que você faz como não invasivo, vamos pensar no invasivo, você só tá para você ver o tamanho, né? Você vê o tamanho da próstata e o volume, muito bem. Tá, o tamanho e o volume, mas se tiver uma coisa média, você não pega. Você não pega. Não por falha do operador, nem da clínica, por falha da técnica. E mesmo com o melhor dos aparelhos. Tá. E aí quando faz o transretal? O transretal, ele usa uma frequência muito alta por estar próximo. Porque a próstata está encostada no reto. Sim. Então, apoiada na bexiga, né? Exatamente. E encostadinha na bexiga. Então, quando você encosta aqui o transdutor, você está
O transdutor está praticamente colado na próstata, separado apenas por uma fina camada que é o reto. Então o detalhe é detalhe fino. Você consegue ver uma lesão de 2 milímetros. Eu não estou falando centímetros, hein? É milímetros. Então, um tumor pequenininho. Você olha uma bolinha lá, por exemplo, tem 2 milímetros. Você fala, essa bolinha não deveria estar aqui. Aí você joga um negócio que a gente chama de Doppler. O Doppler é uma ferramenta que existe no ultrassom que mede o fluxo vascular, o tanto de sangue que está passando por aquele vaso. Que faz na carótida, que faz em outros Isso, lugares. que faz na carótida, na aorta. Até né? na artéria ocular. Isso. Então você pode fazer em qualquer vaso. Vaso da perna, qualquer vaso da perna, vasos do braço e tal. Então, quando você vê um nódulozinho, mesmo pequeno, se for maior, melhor ainda. Você joga o Doppler e ele vai dar a intensidade do fluxo nesse vaso que está alimentando essa lesão. Se o fluxo for 0, ou se for mínimo, você vai falar, a lesão é benigna. Por quê? Porque não tem fluxo, ou porque o fluxo é tão pequeno que é desprezível. Por outro lado, se o fluxo for muito abundante, é altamente suspeito de câncer. Por quê? O câncer, para crescer, precisa de ser nutrido. Alimentado. Tem que ser alimentado. E como é que se alimenta ele? Com sangue. Com sangue. Você tem que ter vaso para o alimento chegar até ele, para ele multiplicar as células em alta velocidade. E aí que está o lance Se do for muito câncer. vascularizado, um pezinho não ser uma coisa mais maligna. Exatamente. Pouco vascularizado, já mais... Se é pouco vascularizado, significa que ele tem crescimento lento. Esse exame substitui o toque? Crescimento, só para complementar. Pouco vascularizado, crescimento lento. Porque você está nutrindo ele muito pouco. Crescimento lento é igual a benignidade. E o inverso. Muito fluxo, muito alimento, Crescimento acelerado. crescimento acelerado, tumor maligno. Sim. E aí se aproveita esse Doppler que você enviou para aquele nódulo e fala, esse nódulo aqui, por exemplo, vamos dizer que tenha 2 ou 3, esse aqui tem fluxo pequeno, mas esse aqui tem um fluxo grande. Eu vou biopsiar esse nódulo porque esse é o suspeito. Esse aqui não. Esse aqui não tem fluxo. Ou tem um hipofluxo, um fluxo pequeno. Vou biopsiar todos os nódulos que tiverem alto fluxo. Então você faz um diagnóstico precoce. E aí você está dizendo uma coisa que é importante, eu me lembro bem, como se fosse hoje, quando o Maluf descobriu, o Paulo Maluf, descobriu o câncer de próstata dele, ele fez um exame de PSA, deu elevado o PSA. Aí ele fez, isso foi noticiado na época. Sim, eu lembro. Aí ele fez o toque retal, nada. Aí ele fez a ultrassonografia, nada. Aí ele fez biópsia com 7 punções. Das 7 punções que ele fez, 6 não deram nenhuma célula cancerígena. Uma punção deu célula cancerígena. Isto é, passou tudo raspando a trave. Se ele não pegasse aquela, ele ia embora para casa e ia dizer, bom, PSA está alto, mas eu não tenho nada. E, na verdade, tinha com essa punção que foi feita. Você vê como é traiçoeira essa doença. Tão traiçoeira que a gente vê o caso do Bruno Covas. Né? 39 anos, não tinha nenhum sintoma. Tinha uma atividade física, inclusive, controlada. Era quase um atleta, Bruno, atualmente. Porque tinha 100 e poucos quilos, estava com 86, né? Corria todo dia. Todo dia, preparado, não tinha sintoma de coisa nenhuma, vitalidade, não tinha nada. Aí ele vai, ontem eu estava ouvindo uma entrevista do Davi Uip dizendo exatamente como a coisa aconteceu. Ele foi no Einstein, chegou no Einstein, tinham criticado Einstein, eu inclusive estava entre aqueles que estavam achando estranho que o Einstein não tenha visto. Ele foi no Einstein, no pronto-socorro, atenderam, verificaram uma erisipela,
medicaram e mandaram ele para casa, porque erisipela é uma infecção de pele, normalmente dá no tornozelo, naquela região baixa da perna. Aí foi para casa. Chegou, isso foi sábado, domingo melhorou, segunda não teve nada, terça. Na quarta ele amanheceu com uma bolota, a expressão que o Davi Wippe usou, uma bolota na barriga da perna. E aí foi para o Sírio. Procurou o Wippe, foi para o Sírio, e aí começaram os achados. Então você veja como é que a coisa é. Era aparentemente uma erisipela, que não é simples, evidentemente, é mais séria do que parece essa erisipela, mas ele voltou para casa medicado, tanto que ontem a pergunta que fizeram para o Wippe foi, o senhor por ética talvez não vá dizer, mas o Einstein errou. Ele disse, por ética, se tivesse errado eu não ia dizer, mas eu tenho obrigação de dizer que não erraram, fizeram exatamente o que eu faria. Erisipela, deram o medicamento, vai para casa, não precisa hospitalizar. E na verdade o que apareceu foi a tal bolota na barriga da perna na quarta-feira, isto é, 4 dias depois do exame do Einstein. Então, você procura hoje, não acha, e a coisa pode estar escondida numa brincadeira de esconde-esconde, que essa doença faz com muita gente, não é isso, Clemente? Exatamente isso aí. Tanto é que hoje, Cassione, normalmente a gente tira de 8 a 18 fragmentos. Em geral, de 8 a 12, mas... Para biópsia. Para biópsia. Por quê? Porque, para o nosso telespectador entender, se você imaginar, você tem a próstata redonda. De repente, eu tenho um nódulo suspeito, eu vou biopsiá-lo. Mas, se não aparece um nódulo, só uma próstata esquisita, ela não é homogênea, digamos. É como pegar o verde do nosso fundo aqui, tem lugar que é verde, tem lugar que não é muito, é um pouco mais verde, um pouco que o menos verde. telespectador não vê o verde, está vendo a imagem. Tá certo, eu não vejo. Mas vamos imaginar a Santa Casa ali, pronto. Vamos imaginar na sua casa mesmo. Você tem uma parede, tem área mais branca, área mais escura. Manchada, né? Mais manchada, uma sujeirinha e tal. Um vazamentozinho que deixou meio mofado. Então, é a mesma coisa na próstata. Ela não é homogênea. Ela tem áreas diferentes da outra. Então, você vai biopsiar aquela que tem fluxo alto, mas também você tem que biopsiar outras áreas que não são homogêneas, não são iguais ao tecido característico. Como a fotografia da Lua, quando você vê. Isso. Ela não é uma chapa branca. Não é uma chapa branca. É que dá, o Clemente está dizendo que você pode biopsiar num lugar e não ter nada naquele lugar. Não acerta o alvo. E 2 milímetros para cima tem um problema. Não, é uma amostra. Lógico. Você está pegando um pedacinho aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, tal. Ou seja, ele é casual, você não sabe. Seria o mesmo que pegar um tomate que tem bicho dentro e você, sem abrir o tomate, vai lá e começa a pegar e furar para achar onde está o bicho. Ou, né? Você tem que furar. Na verdade, você está pegando o quê? A amostra daquele tecido ou a amostra daquele tomate para verificar se tem alguma coisa errada ali ou não. É isso que se faz com a próstata. Você tira pedaços finos. É como uma fita. Você tira aquele pedacinho, põe num vidrinho com formal, tira outra, aí faz 12 pedaços, por exemplo, e manda para o laboratório para examinar as células. Para examinar as células. Então o patologista vai analisar aquilo e vai verificar se existe algum problema ou não. E pode acontecer isso que o Cassiano falou muito bem. Em 8 pedacinhos você achou um só. Né? E isso acontece. Às vezes o cara tira 12, só tem um. Se não tivesse aquele 11, não achava. E pode ser que ele tirou os 12 e não está nenhum dos 12, está
Está no que seria o 13º, o 14º, o 15º. Mas aí vai dar um PSA alto, já deu um exame de um intrarretal, já deu complicado, aí já vai... Sim, por isso que às vezes o cara repete a biópsia uma segunda vez, uma terceira vez. Então, nós estamos no intervalo... Não, mas pode... Mas então é o seguinte, tem um dado hoje que a gente valoriza bastante, é mais valorizado até do que o próprio índice do PSA. Porque você vai pegar um jovem hoje, que tem um PSA baixinho, 0,2, 0,3, 0,5 e tal. E a gente fala, o normal é até 4. Normal até 4. Mas esse até 4 é entre aspas. Esse é um valor referencial. Sim. Mas que não é absoluto. Porque, por exemplo, você pega um homem acima de 50 anos, se a próstata dele for grande, ela tiver 50 de volume, 60, 80, 100 de volume, ele pode ser que tenha 6, 8. Ou seja, ele estaria muito acima do normal. E não quer dizer que ele tenha um câncer. Ele pode ter um negócio chamado hiperplasia prostática benigna, que 95% dos homens Quando ficar mais vão velho. ter ao longo da sua vida. E a coisa é tal que os cientistas projetam isso, que se o homem vivesse 120 anos, Obrigatoriamente ia ter um obrigatoriamente todos teriam hiperplasia e quase todos teriam câncer de próstata. Ou seja, se todo mundo vivesse 120 anos, a gente ia ser, todos iam ter hiperplasia, que ia dar um aumento do PSA e a maioria ia ter um tumor de próstata. A maioria teria um tumor de próstata. Então precisa ter muito cuidado. Esse exame substitui, Clemente, esse intrarretal, né? Ele substitui, por exemplo, o toque. Porque, por exemplo, a pessoa faz o PSA, faz o ultrassom e esse transretal que você coloca. Não, o transretal é muito superior ao toque retal. Então, por exemplo, ele substitui o toque ou os dois são importantes? Não. O transretal substitui o toque. Sim, porque ele é uma... Porque o toque, você está apenas sentindo. Se é mole ou duro. Lá não, lá você está vendo a próstata, a anatomia da próstata no detalhe fino. Você está vendo a cápsula, você está vendo cada tecido pericapsular, você está vendo o meio da cápsula, você está vendo se tem nódulo, você está vendo o fluxo de sangue dentro dela. Então nós podemos dizer que daqui a 10, 5 anos, o toque, porque o toque é técnico dependente, né? Eu vou fazer um toque, o Cassione médico faz o toque, você faz é um pouco dependente do médico também. Sim. Esse aparelho, o aparelho estando bem calibrado, estando bem, o aparelho sempre é na tecnologia superior, né? Então nós podemos dizer que daqui a 2, 3 anos, os toques vão diminuir os toques e vão aumentar esses exames? Não, já diminuiu muito. Então, já diminuiu. Já diminuiu. Você pega nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém dá muita bola para o toque retal. Tem médico que até faz, mas muitos médicos não fazem. Você pega na Alemanha, por exemplo, a Alemanha, quando o cara vai pedir ultrassonografia de próstata, obrigatoriamente é o transretal. Porque aqui ainda pede muito a região... Aqui todo mundo faz por cima. Por cima, certo. Ninguém quer fazer o transretal. Avisando aos preconceituosos que não querem ter o exame de toque porque tem penetração, o exame de toque é com o dedo, o transretal ou intrarretal também entra o aparelhinho lá para dentro. Entra o aparelho. Então não escapa da penetração de jeito nenhum. Não escapa. Né? Então, não escapa. Jeito, o que aconteceu... Isso não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém. Faz bem. O pessoal leva na que vai descobrir uma coisa importante. Isso tirar da cabeça dos homens essa visão. Eu não vou chamar de machista, não. É uma visão preconceituosa que o homem acaba tendo, até por força de se colocar na cabeça do homem, desde que ele é pequenininho, determinadas coisas que crescem com ele. Isso não é só para efeito de exame de próstata, é uma opção de coisa. E segundo, o homem tem muito mais medo de médico, mas 500 mil vezes mais medo de médico do que a mulher. A mulher, qualquer coisa, ela vai ao médico. E está certa. A mulher vai ao médico toda hora. Nós não, a gente foge do médico.
A gente só vai ao médico na hora que está dando o desespero, né? E aí às vezes é tarde para muita coisa, não é só para problema de câncer, de tudo. Nós somos avessos, nós somos resistentes à ideia do médico, de ir ao médico. É característica do homem. A mulher não, a mulher apareceu uma coisinha, ela vai, sentiu uma coisinha, ela vai. E se não sentir nada, ela vai para fazer um exame de rotina, até para o médico dizer, a senhora está ótima, mas ela vai. Vai. Bom, nós vamos ter que chamar um intervalo, você que está acompanhando o programa. Depois quer falar alguma coisa? Depois a gente continua. Porque o papo tá bom, é interessante, muita gente participando aqui com dúvidas, com perguntas, né? O Cassiano também não é médico, mas é quase um médico, porque estudou muito essa área da medicina, né? Da medicina, por causa dos casos de medicina de legista, não, né, Cassiano? Eu estudei muito porque eu acho que a gente tem que estudar tudo. O problema não é esse. O problema é que eu deixei hoje exatamente o meu silêncio em homenagem ao Clemente, porque o Clemente é quem tem que falar sobre esse assunto. Eu sempre digo o seguinte, a melhor maneira de você contribuir com os outros, muitas vezes, é ficar calado. O assunto é dele. Estamos aprendendo, né, Cassiano? O assunto é dele. Quem tem que dar essa informação é ele. Por isso que hoje eu não abri a boca, praticamente quase para nada. Então, você que está acompanhando no canal Mozanet, 8 Vivo Fibra, ou pelo www.tvcomsantos.com, no horário das 13h15, 23 horas e 1h da manhã, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Você pode mandar perguntas agora no ao vivo por 13 997 11 5545, né? E aí o Cassiano e o Clemente vão discutir esses assuntos aqui, principalmente hoje, né? No mês de novembro, né? O Novembro Azul, que é os cuidados com a medicina do homem, né? Muito rápido, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br.
Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta na nossa reação hoje com o Dr. Clemente e o Dr. Cassione, discutindo os problemas do sistema urinário masculino, né? Então, diagnóstico precoce, urologista, enfim, tem muitas participações. Clemente, aqui é o Gustavo do Campo Grande. Estou chegando em casa, minha mãe fez uma cirurgia na Med Laser muito bem sucedida, de catarata, já tinha operado o lado direito, há 5 anos, agora o lado esquerdo com o Dr. Boa. Se quiser mostrar o Cassione e o Dr. Clemente que está assistindo, manda um beijo carinhoso para a dona Mariusa. A dona Mariusa está assistindo, está com o olho tamponado aqui, Cassione. Mandou a foto dela. Um beijão para a dona Mariusa. Um beijão para a dona Mariusa e recuperação. E para todos. Boa recuperação. Então, Marcos Boa. Vai ficar boa logo. Vai ficar boa logo. Clemente, parabéns pelas suas explicações. Gosto muito do Cassione. Lembro de uma entrevista que um apresentador fez que explicava, que perguntava se a mulher também tinha próstata. A Cristiane da Beneficência. Mas acontece, né? Às vezes o apresentador não tem noção nenhuma de medicina. Antigamente era mais comum, hoje a gente acha mais difícil. Uriel, uma aula do Clemente. Seria importante uma campanha intensa, permanente, obrigando a prevenção. Meu professor Cassione, ontem à tarde de domingo o centro estava vazio, nenhum policiamento. Até quando vamos viver sem policiamento no centro? Até sempre, Uriel. Você sabe que o centro está sendo assaltado diariamente. Agora foi um grupo de uns 40 empresários do centro se dirigiram ao Delbel que é o secretário de Segurança Pública Municipal, para se queixar da situação do centro. E as respostas, evidentemente, não foram satisfatórias. Não por culpa do Delbel, mas por culpa da máquina na qual o Delbel está inserido. Isso é, a prefeitura está de braços cruzados e pouco se lixando para o Centro Histórico de Santos. Faz propaganda, promete que vai fazer, e isto não é só agora, já vem de muito tempo, mas agora atingiu o ápice do abandono total e absoluto. Hoje, o Centro de Santos é uma terra de ninguém. É lamentável, porque numa cidade que poderia ter, a gente sempre fala isso, o centro como um dos pontos fantásticos de atração turística, principalmente quando vem a temporada dos navios, etc. O que nós temos no centro hoje, Roma pelo menos, Roma tem as ruínas do Fórum Romano, tem 2000 anos, você vê lá, colunas de pé, tudo aparentemente destruído, só tem o tempo se não me engano, é o tempo de... É um templo que ficou de pé, único, que está ali no meio das ruínas, que é que um marido mandou fazer em homenagem à mulher e foi o único que não caiu. O resto é tudo ruínas, estão ali, não tem... Muito bem. Em Santos, nós temos aqui o Fórum Santista, não é? O Fórum Romano, não é? Não tem o Coliseu, não tem aqueles arcos, não tem aquelas ruínas. Mas nós temos as ruínas dos armazéns da Codesp. É uma beleza se você for lá. Você vai ver telhados absolutamente curvos, assim, parecem berços, né? Árvores nascendo dos telhados, paredes rachadas, pedaços já
desmoronados. Isso é uma coisa interessantíssima. Daqui a 2000 anos, vai ser um grande foco de atração turística, mas tem que esperar um pouco, tem que esperar 2000 anos só para a gente chegar a esse ponto. Nós temos nosso Coliseu também aqui, né? Ele está sempre reformando. O nosso Coliseu sempre reformando. Aquele foi construído no ano 80 depois de Cristo. Portanto, tem mais de 2000 anos. Está lá em pé. O daqui, de 10 em 10 anos, gastam-se milhões para refazer o que foi mal feito. Não é? É isso aí, você tem razão, Uriel. Concordo com você. Centro abandonado. O que está funcionando hoje em matéria de obra na cidade é aquela coisa na entrada da cidade, que outro dia levei 3 horas e 15 de relógio para ir a São Paulo. Porque da Praça dos Andradas você já estava encurralado e não tinha para onde fugir. Quando eu consegui fugir da Praça dos Andradas, eu tentei ir pelo Morro da Nova Sintra. Encurralado, consegui fugir. Aí fui para São Vicente, peguei a linha amarela e saí lá perto quase da ponte do Mar Pequeno para poder pegar a Imigrantes. E isto sem nenhum aviso das autoridades competentes. E a prefeitura fazendo um carnaval danado com as obras da cidade, que nem sinalizar a prefeitura sabe, nem colocar uma tabuleta, uma placa decente, orientando os motoristas em cima do desvio. Você dá com uma tabuinha desse tamanho aqui, dizendo, vá para o inferno, vá para o diabo que o carregue, que é mais ou menos o que significa uma sinalização desse tipo. É lamentável, é uma vergonha. E além do mais, a obra que está sendo feita na entrada da cidade não é com dinheiro da prefeitura, é com dinheiro do governo do estado, é a Ecovias, a multifacética Ecovias, que faz de tudo. Com o que ela ganhou no pedágio, só no tempo que ela explora esse pedágio, até hoje, ela tinha que construir uma segunda pista inteira, uma terceira pista, da Imigrantes, com o que ela ganhou a mais no pedágio. E ninguém faz avaliação, ninguém faz aferição, ninguém faz auditoria para saber, depois de 20 anos, porque faz mais de 20 anos, quanto ela fatura em cima daquele pedágio. É uma vergonha. E nem para impermeabilizar os túneis, que estão sempre cheios de água, ela tem competência para fazer. Nem para pavimentar a pista direito, ela tem competência para evitar hidroplanagens e etc, etc, etc. Então, a Prefeitura de Santos é, na verdade, decorativa. Decorativa. Do ponto de vista dos benefícios que a cidade precisa e que são obrigação dela fazer. E aquilo que não dependesse do orçamento dela, tinha que ter prefeito e gente de peso, com prestígio, deputados, etc., que arrancassem do governo federal aquilo que o governo federal dá para os outros lugares. Estava vendo nesse fim de semana, todo mundo dizendo as benfeitorias que foram feitas em cidades do estado de São Paulo, em termos hospitalares. A entrevista do Davi Uip, ele dizendo que hospitais de referência foram feitos pelo estado de São Paulo, em São José dos Campos. Agora estão inaugurando em Caraguatatuba. Em várias cidades, Barretos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, o estado fazendo hospitais de referência. Aqui ficam os nossos hospitais heroicamente dependendo do trabalho e das esmolas que de vez em quando, o trabalho de quem trabalha aqui, né? Como a direção da Santa Casa, da Beneficência, etc. E nós, dependendo do que vem de fora, vem migalhinhas, se é que vem, porque não temos força de representação política para trazer para a região, porque para cá vem 2 milhões de pessoas na temporada, 2 milhões de pessoas. Não vão 2 milhões para São José dos Campos, nem para Barretos, nem para lugar nenhum, mas lá tem hospitais de referência, hospitais, inclusive, de oncologia de referência. Mundial ainda, né? Que o Estado fez. E na Baixada?
Nada, absolutamente nada. Foi bom que hoje o Uriel me estimulou. Mas eu quero deixar o Clemente voltar a falar até o final do programa sobre o assunto de hoje, que eu mesmo provoquei, que ele falasse o máximo possível. Bom, aqui o Carlos Alberto Martiniano está parabenizando o programa, né? A Flaviana está perguntando, urologista também é para mulher, né? Muitas mulheres acham que o urologista é só para homem. Não, certamente para mulher. Né? Quando ela tem uma infecção urinária, por exemplo. Cálculo, infecção. Cálculo, também tem. E tem um nefrologista, que as pessoas também confundem com urologista. Só que o nefrologista, ele cuida basicamente do rim e da função renal. Sim. E não tem nada a ver com o urologista. O urologista cuida de infecções, cálculos, obstruções e tal. Isso. O nefro cuida de função renal, não é isso? Isso não quer dizer que um nefrologista não entenda de infecção urinária, e também não quer dizer que um cara que entenda de infecção urinária, como é urologista, também deixe de entender de nefrologia. Mas normalmente as coisas são separadas. Agora, um detalhe importante, nós falamos da biópsia, é importante, e o Cassione chamou muito bem a atenção disso sobre o Maluf, e eu acho que é bom a gente enfatizar. Biópsia negativa com PSA alto não significa que a pessoa não tenha problema. Então, é preciso continuar essa reavaliação, porque pode ser que nos fragmentos retirados não tenham nada. Mas pode ser que um pequeno local, que pode ser periférico ou até central, normalmente é periférico, tenha um câncer em fase inicial. Então, é importante que essa pessoa fique muito atenta. Um outro dado importante, que as pessoas esquecem, ou não são orientadas, eu acredito até que elas não são orientadas, é o seguinte, você falou, Filete, foi até uma coisa interessante. Por exemplo, você tem o normal vai ter 4. É um parâmetro. Normal ter 4. Do PSA. PSA. Então, PSA normal 4. Mas se for um menino lá, o Pedro, de 25 anos, meu filho, 21 anos lá, com 4 já está complicado, né? Já está. Provavelmente ele deve ter. Por ele ser jovem, provavelmente ele tem uma prostatite. Ou ele fez muito exercício, ele não deve. O Pedro tem 19 anos? 21. 21? Então, 21 anos com 4? Vai ser uma prostatite. Sim. Mas algum problema lá tem. Mas está errado. Tem problema. Tem que ser analisado. Agora tem um detalhe. Mas se for um senhor de 90 anos, com 4, aí você vai fazer o transretal, fazer o tal, talvez não tenha tanto problema, né? Não. Você pode pegar uma pessoa, por exemplo, de 70 anos. Isso. 60, 70, com um PSA de 12. Eu chutei forte, hein? De 4 para 12. 3 vezes. E não significa que seja maligno. Pode ser que esse 12 seja por uma hiperplasia benigna da próstata, que o Cassiano também chamou atenção logo no início. A próstata grande está produzindo muito, mas é benigno. Ela é muito grande, então ela produz muito, mas nenhum é maligno. Ou seja, nem lobulada, nem aqueles nódulos que persistem, que faz com que ela seja toda lobulada, significa que ele tem câncer. Ele não tem câncer. Ele tem uma hiperplasia benigna da próstata. Então, quanto maior for a próstata, tanto maior é o PSA, mesmo sendo benigno. E agora vem esse que eu acho que é o dado mais importante. Vamos dizer que você tem hoje 0,5. 0,5 para 4 é 1/8. Ou seja, 0,5 é muito bom para 50 anos. 0,5. Mas se daqui a um ano você tiver 1,3, 1,5, dobrou. Aí já 1,5. Olha, você tinha 0,5. Você passou a ter 1,5. Tem alguma coisa aí. Você fala, mas 1,5 para 4 tô feliz. A referência não é o 4, é o 0,5 de antes. A referência é a velocidade com que cresceu o PSA. Hoje, se dá mais valor a essa velocidade de crescimento
de um exame para o outro, no período de um ano, do que o próprio limite colocado como normal. Então, se você... A mesma coisa vale para o marcador tumoral. Isso. Se o sujeito tem um marcador tumoral 4, e depois outra vez ele vai 4,1, e depois fica nisso, 4,2, nada demais. Mas se ele tem 4 hoje de marcador tumoral e de repente ele vai e dobra isso em um ano, tem tumor. Tem tumor. Então, o que os cientistas veem hoje é um aumento de 0,7, 0,8 para cima, num período de um ano, é altamente suspeito de uma neoplasia. Não significa que tenha. Pode ser também. Altamente suspeito. Então, É sugestivo, né? não importa que você esteja embaixo. Pode ser até 0,2, foi para 1. Pô, tô com 1, normal. Não. Se você tinha 0,2, foi para 1, num período de um ano, fique atento, que pode ser uma neoplasia. Então, esse dado hoje é muito mais avaliado, muito mais importante do que o próprio índice 4, estabelecido como um parâmetro de normalidade. Foi o que a senhora falou, doença traiçoeira, né? Traiçoeira. Tem muitas participações aqui, o Paulo Eduardo Costa está elogiando o problema, a Niva elogiando também, a Norma Ruiz. A Norma Ruiz é muito interessante, parabéns pelo programa. Gostaria de saber do Clemente se os cistos de próstata podem virar câncer. Não, tem muitos cistos de próstata que não tem significado nenhum, né? É aquilo que eu falei. Se tiver um hiperfluxo dentro, ele fica suspeito. Se for um cisto só, significa que ele é oco, que não tem fluxo, ele é muito provavelmente benigno. Então, isso é um dado extremamente importante. Com relação a tratamento, que eu acho que talvez fosse uma coisa interessante falar, esse é outro cuidado que tem que ter muita consciência. O Cassione citou logo no início o Maluf. E na mesma época, não sei se você lembra, Cassione, o Quercia. Sim, lembro. O Quercia. Foi quase contemporâneo o problema de um com isso. outro. Foi praticamente ali, quase que ao mesmo tempo. O Quercia era mais jovem e falou, não, eu vou fazer radioterapia porque eu não quero correr o risco de ficar impotente. Que naquela época o risco era muito maior do que os riscos de hoje. Então eu vou fazer uma radioterapia. E ele fez uma radioterapia. Só que ele morreu muito pouco tempo depois. Sei lá, não me lembro se foi 5 anos, 6 anos, mas não foi mais que isso. Do problema prostático? Ele tinha uma neoplasia, um tumor de próstata, na mesma época do Maluf. Ele optou pela radioterapia para evitar, teoricamente, uma impotência. A mulher dele era muito mais jovem, tal, não quero fazer, cirurgia não vou fazer. E ele morreu 5, 6 anos depois. O Maluf falou, não, eu vou fazer a cirurgia. Está vivo até hoje. Então, esse é um dado muito importante. A tendência da cirurgia, às vezes, mexe um pouco alguns casos, né? Não, a cirurgia tem um maior risco de você ficar impotente. Porque mexe com Se ela for robótica, esse risco diminui bastante. Mas é possível que continue existindo. Porém, tem que levar em conta que os tratamentos são diversos e os riscos também são. A cirurgia, quando feita numa fase precoce, ela dá uma cura praticamente total. Mas tem essas contraindicações. Os outros podem dar cura total, mas na parte sexual a pessoa geralmente fica melhor, né? Não tem tanto risco, mas tem risco da vida, né? A bracterapia, que é a radioterapia localizada, ou a radioterapia convencional, ela pode até não te levar, também pode levar a uma impotência, mas é menor o risco, porém maior o risco de você morrer mais precocemente. Próximo programa, Cassiano. É que o Clemente falou bracterapia, se eu entendi, para explicar. A bracterapia é quando você, como se colocasse um foco de luz
num determinado lugar, com farolete, com flashlight, e a outra pega um espectro mais amplo, tá certo? Exatamente isso. A BRAC, você põe sementes radioativas Naquele lugar, no alvo. No alvo. A outra, você vai fazer uma avaliação. Dá um tiro de cartucho, de espingarda de cartucho. Maior. Calibre 12. Exatamente. Bom, o programa, o Leandro Eisman também está mandando um abraço aqui, a Cristiane, o Paulo Dado Costa, a Michele Tesiani, o Marinho, o Luiz Carlos, o programa foi ótimo, parabéns e tal. Agora, como o Clemente falou bastante, no outro programa nós vamos falar sobre o STF, que mudou 4 vezes em 10 anos. Aí nós vamos ver a opinião do Cassione, se a pessoa tem que ser condenada em primeira instância, como alguns países, em segunda, na terceira quer inventar, ou se na terceira e quarta só discute as coisas constitucionais. O Cassione vai dar uma aula para a gente sobre essa questão. Pode ser, Cassione? Não, eu estou aqui para obedecer o que você manda. Não, mas é que também... Acho que foi interessante. Eu prefiro ouvir o Clemente falando de problemas de medicina do que falar de problemas jurídicos aqui. Mas eu estou aqui. Não, mas a gente isso. gostaria de saber a sua opinião, como um dos maiores criminalistas do Brasil, né? Já com teses fora do país, com vários títulos de universidades fora do país e tal. Nós gostaríamos de saber da sua opinião sobre essa questão da primeira, da segunda, da terceira e quarta. Porque para o leigo, né? Para o leigo parece que o milionário não vai preso. Para o cara que, entendeu? Então parece que é uma coisa meio esquisita, porque os caras vão colocando agravo e nunca chega, né? O leigo, na verdade, nós somos leigos em muitos assuntos. Sim. Né? Cada um é leigo num assunto. Sim, lógico, ou em vários assuntos. Mas quem não deveria transformar os leigos em idiotas era a imprensa. Exatamente. A mídia. Porque quem faz o leigo ficar mais leigo, porque o leigo é o que ignora, é o que não sabe. Não é especialista, não conhece. Esse é o leigo. Agora tem o outro, que é pior do que o leigo. É aquele que é transformado em ignorante pela mídia. Porque todos nós podemos aprender se recebemos informação. Hoje, por exemplo, o Clemente falou uma porção de coisas, os leigos estão informados e já não são tão leigos assim. Agora, quando a mídia, ao invés de dizer o que tem que dizer, informar e formar e informar, ela diminui o número de ignorância que existe em todos nós. Mas não, a maioria dos homens e mulheres de imprensa hoje são ignorantes e fazem a apologia da ignorância própria sem querer. Eles pensam que são sabidos. E informam mal e deformam a cabeça das pessoas. A mídia hoje no Brasil está tendo um papel terrível. Então a gente fala na semana que vem sobre isso. Como o Cassione não é médico, mas é quase como se fosse pelos estudos, o Clemente também não é advogado, mas como você é um empresário, uma pessoa que tem muito de economia, vai ajudar no programa, e no próximo programa nós vamos falar sobre essa questão. Queria agradecer ao professor Vicente Cassione, professor Clemente, você telespectador, uma excelente segunda-feira, fiquem com Deus e com a assistência à programação.